Você já subiu num telhado com uma lavadora de alta pressão, gastou um domingo inteiro escorregando em cima das telhas, molhou tudo, cansou as costas. 6 meses depois, o lodo já estava de volta, mais escuro e espalhado do que antes? Ou pior, você chamou um pedreiro. Ele olhou para cima, balançou a cabeça com aquela cara de quem vai dar uma notícia ruim. E disse a frase que todo brasileiro teme ouvir: tem que refazer o telhado todo. E aí vieram os orçamentos. 10 mil, 20 mil, 35 mil. Cada um com uma justificativa diferente, mas com o mesmo resultado, você pagando uma fortuna para resolver um problema que, como você vai descobrir nos próximos minutos, tem solução de menos de 10 reais. Existe um pó branco que aniquila qualquer rastro de lodo, musgo ou alga no seu telhado em menos de 3 semanas. Custa menos de 5 reais em qualquer casa agropecuária do Brasil. Uma única aplicação protege suas telhas por 2 anos inteiros. Sem escada, sem lavadora de alta pressão, sem contratar ninguém, sem passar um domingo arriscando a vida em cima do telhado molhado. Este pó existe desde 1948. É vendido abertamente, não há nenhum segredo químico, nenhuma fórmula proprietária, nenhum processo complicado. O único segredo é que a indústria de reformas passou décadas garantindo que você nunca soubesse o nome dele. Isso acaba hoje. Quando o lodo aparece no telhado, o instinto é pegar a lavadora de alta pressão e tacar pressão até a telha ficar branca. Parece lógico e eficiente, mas é exatamente o oposto do que você deveria fazer. Entender o porquê muda tudo. Telhas de cerâmica, concreto e brasilite possuem uma camada superficial microscópica que age como escudo protetor. Essa camada regula a absorção de água, impede a penetração de micro-organismos e define a vida útil da telha. Ela é frágil. E a água, em alta pressão, a destrói completamente. Você não está limpando, está lixando a telha, você abre poros, remove a camada protetora e entrega uma superfície rugosa para esporos de musgo, fungo e alga. O lodo volta mais rápido, se agarra com mais força e penetra mais fundo. Em 2 anos, o problema retorna. Uma lavagem com máquina de pressão custa entre R$300 e R$800 e precisa ser repetida a cada 2 ou 3 anos. Uma troca completa de telhado pode custar entre R$10 mil e R$40 mil. O setor fatura bilhões com esse ciclo. Existe um pó branco que aniquila qualquer rastro de lodo ou alga no seu telhado em menos de 3 semanas. Custa menos de R$5 e uma única aplicação protege suas telhas por 2 anos inteiros. Sem escada, sem lavadora, esse pó tem um nome: sulfato de 5 monohidratado e funciona pelo efeito oligodinâmico. Cobre, zinco e prata são letais para fungos, bactérias, musgos e algas, mesmo em concentrações infinitesimais. A água da chuva dissolve o zinco, formando uma solução iônica que desce pelas telhas, envenenando os micro-organismos. O lodo morre, seca, escurece e cai. A proteção dura entre 18 meses e 2 anos com uma única aplicação. Você não está limpando o telhado, está envenenando o ecossistema que vive nele, de forma permanente, barata e passiva. O efeito oligodinâmico não é uma descoberta recente, não é pseudociência de internet. É um fenômeno documentado há mais de 170 anos, com uma trilha de evidências que atravessa séculos de arquitetura, medicina e botânica, e que foi deliberadamente mantida fora do conhecimento popular porque sua aplicação prática tornava desnecessária uma indústria inteira de serviços. O primeiro registro documentado vem de 1852, quando um médico francês chamado Victor Bourque observou algo inexplicável durante a epidemia de cólera que devastava Paris. Os trabalhadores das fundições de cobre da cidade apresentavam taxas de mortalidade drasticamente menores do que o restante da população. Bourque passou anos documentando o fenômeno, publicou suas descobertas e a Academia Médica da época simplesmente ignorou, porque não havia modelo de negócio para exposição ao cobre previne infecções. Em 1893, o botânico suíço Carl Wilhelm von Henne Gelée realizou os primeiros experimentos controlados. Colocou algas em contato com superfícies de cobre e prata e documentou a morte celular em concentrações tão baixas que mal eram mensuráveis com a tecnologia da época. Foi ele quem cunhou o termo oligodinâmico, de oligo, pouco, e dynamis, força, força do pouco. O poder
do quase nada. A arquitetura europeia sabia disso intuitivamente há séculos. As catedrais medievais, que ainda existem hoje menos Notre Dame, Chartres, as igrejas românicas da Renânia, menos têm calhas. Pingadeiras e coberturas de cobre que nunca precisaram de manutenção anticorrosiva ou antibiológica. A água da chuva que escorre por esses telhados há 600 anos nunca permitiu que musgo ou alga se instalasse. Os grandes bancos centrais europeus, o parlamento inglês, a ópera de Viena, menos todos cobertos de cobre. Não por estética, por durabilidade calculada em séculos. A indústria brasileira de telhas de cerâmica e fibrocimento sabia disso quando desenvolveu seus produtos e deliberadamente removeu qualquer tratamento com zinco ou cobre do processo de fabricação padrão, porque uma telha que dura 50 anos, sem manutenção, é um péssimo produto para quem vende manutenção. Até agora você entendeu o mecanismo químico, entendeu a história do fenômeno. Mas existe uma dimensão do problema que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Quando o pedreiro está no telhado e começa a arrancar as telhas, uma por uma. O lodo no telhado não é só um problema estético, é um problema estrutural silencioso que trabalha contra a sua casa durante anos, antes de dar qualquer sinal visível do exterior. Musgo e alga não vivem apenas na superfície da telha. Eles penetram pelos poros abertos pela ação do tempo e da chuva. Estabelecem raízes microscópicas dentro da cerâmica ou do fibrocimento e funcionam como uma esponja permanentemente úmida, pressionada contra a madeira do seu telhado. A madeira respira. Madeira que fica cronicamente úmida apodrece de dentro para fora. O processo é lento. Leva de 5 a 15 anos dependendo do clima, da madeira e da intensidade do lodo, mas é inexorável. E quando você percebe, quando o forro começa a manchar, quando uma telha afunda levemente sob o pé, quando a estrutura começa a ceder, o problema não é mais de R$ 20 de sulfato de zinco. O problema é de R$ 20.000 de madeiramento novo. O modelo econômico do setor de reformas depende precisamente desse ciclo. Primeiro vende a lavagem de pressão que destrói a telha. Depois vende a lavagem de manutenção a cada 2 anos. Depois, quando a estrutura cedeu por dentro, vende a reforma completa. 3 produtos diferentes vendidos para o mesmo problema que eles mesmos criaram ao recomendar a solução errada no começo. A ignorância do dono da casa não é um efeito colateral desse modelo. É o insumo principal. E o remédio, literalmente, está na prateleira de jardinagem por menos de R$ 10, esperando que alguém pronuncie o nome correto em voz alta. Agora, o passo a passo, completo, sem complicação, sem equipamento especial, sem risco. O primeiro passo é a compra. Vai a qualquer casa agropecuária, casa de jardinagem ou loja de insumos agrícolas e peça sulfato de zinco monohidratado. Não existe nome comercial glamouroso. Não existe embalagem sofisticada. É vendido a granel ou em saco simples, geralmente na seção de correção de solo ou nutrição de plantas. O preço médio é entre R$ 3 e R$ 8 o quilo, dependendo da região. Para um telhado de 50 metros quadrados, você vai precisar de aproximadamente 1,5 kg. Para 100 metros quadrados, 3 quilos. Faça a conta da sua metragem antes de ir. O segundo passo é escolher o dia certo. Você precisa de um dia seco, sem previsão de chuva nas próximas 12 horas. Não porque a chuva atrapalhe o processo, mas porque você quer que o pó fique posicionado corretamente antes de ser dissolvido. Um dia de sol e sem vento é o ideal. O terceiro passo é a aplicação. Não precisa subir no telhado, não precisa de escada. Usando um espalhador de jardim simples ou até mesmo jogando manualmente com cuidado. Distribua o pó ao longo da cumeeira, menos a linha mais alta do telhado. É só lá que você precisa colocar. A gravidade e a chuva fazem o resto. A água dissolve o zinco e a solução iônica desce por todas as telhas abaixo, cobrindo toda a superfície. O quarto passo é esperar a primeira chuva ativa o processo. Em 7 dias o lodo começa a mudar de cor. Em 2 semanas começa a secar. Em 3 semanas está marrom, quebradiço e caindo sozinho. Não precisa escovar, não precisa lavar, ele sai sozinho. Se quiser proteção permanente,
Instale uma fita de zinco ou cobre de 5 centímetros sob as primeiras fileiras de telhas da cumeeira. A chuva vai dissolver os íons indefinidamente e seu telhado nunca mais vai ter lodo. Custo total, menos de R$10. Tempo de trabalho, 15 minutos. Bem-vindo ao nosso canal. Se você chegou até aqui, você já entende a premissa deste canal. Existem soluções simples, baratas e eficazes para dezenas de problemas cotidianos que indústrias inteiras foram construídas para esconder de você. Não por malícia abstrata, menos por interesse econômico concreto e calculado. O setor de reformas, o setor energético, o setor alimentar, o setor farmacêutico, todos com o mesmo modelo: vender um problema para cobrar uma solução. Esse não é um canal de conspiração e teorias. É um canal de conhecimento suprimido e a diferença é fundamental. Conspiração e teoria é especulação sem evidência. O que fazemos aqui é pegar fatos documentados, históricos, verificáveis e colocá-los em linguagem que qualquer pessoa pode entender e aplicar amanhã de manhã. O sulfato de zinco que você acabou de conhecer está à venda abertamente em qualquer agropecuária do Brasil desde antes de você nascer. O efeito oligodinâmico está documentado em publicações científicas. Desde 1893, nada disso é segredo no sentido técnico da palavra. É apenas informação que nunca chegou até você porque ninguém tinha interesse que chegasse. Nós temos... Se você cansou de ser enganado por indústrias que lucram com o seu desconhecimento, se inscreva agora e ative o sino. Cada vídeo deste canal é uma chave para uma fechadura que alguém instalou na sua frente sem você perceber. E o próximo segredo que vamos revelar vai fazer as concessionárias de energia elétrica do Brasil tremerem. Até lá!